Quantas vezes você acha que em sua vida você perdeu bênçãos de Deus porque estava com medo de uma série de coisas? Com medo de falhar, com medo do que alguém diria, com medo do que você não poderia viver no padrão de suas próprias expectativas. Medo. O medo é um paralisante. O medo é um destruidor, é um trapaceiro. O medo nos priva do melhor que Deus tem para nós. Mensagem de hoje: falhando na fé. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Quando eu percebia que ia ser confrontado com alguma situação difícil, alguma circunstância ruim, eu aprendi que eu orava e quase sempre a resposta dele era a mesma: confia em mim. Não acho que a resposta ao meu grande problema ou situação, qualquer que tenha sido, demorou um tempo muito longo, mas aprendi logo depois disso que, quando ele diz confia em mim, aquele foi o primeiro passo. Não foi a etapa final, porque era a base de todo o resto que ele diria depois. Essas situações eram resolvidas rapidamente em algum momento ao longo de um período de tempo. Mas confiar nele era a verdade fundamental básica. Sempre que você e eu vamos a ele a respeito de qualquer coisa, ele é o fiel Pai Celestial. Pense nisso. Ele é honrado como se Deus precisasse de honra. É honrado quando você e eu confiamos nele em qualquer situação. Porque nós dizemos, quando estamos fazendo: eu reconheço quem tu és, reconheço a minha necessidade, sei que tu és o único que tem a solução. Tu és além de mim e tenho absoluta confiança, Pai, que me amas o suficiente para me ajudar nessa situação. Deus é honrado pela nossa fé. Quando nós não confiamos nele, o desonramos. Quando ele diz que vai fazer algo, ele o fará, porque ele é sempre verdadeiro. A sua palavra é sempre fiel, não importa qual seja. Às vezes, todos nós temos essas situações e circunstâncias em que falhamos na fé. Ou seja, podemos confiar nele por um momento e então desistimos. Ou ele pode desafiar-nos a fazer alguma coisa e nós simplesmente não confiamos nele em tudo. Nós apenas dizemos: bem, eu não posso fazer isso. Para mim, isso não vai funcionar. Eu sei que o Senhor faz essas promessas, mas... E assim, geralmente, quando colocamos um mas em nosso relacionamento com Deus, estamos quase prontos a fazer algo que não devemos fazer, ou perdemos alguma oportunidade, ou deixamos de nos tornar o que Deus quer que sejamos. Temos no Antigo Testamento uma das imagens gráficas mais fortes de uma fé oscilante. Agora, pensemos nos casos do Novo Testamento, como Pedro andando sobre as águas e assim por diante. Talvez você esteja querendo dizer algo parecido de qualquer maneira. Então, vamos voltar ao Antigo Testamento para os capítulos 13 e 14 do livro de Números. Quero que você abra sua Bíblia lá por apenas um momento. E aqui está uma imagem de uma falha na fé que todos nós precisamos examinar, porque isso pode acontecer conosco. Em seguida, veremos outras passagens da Bíblia. Eis o que está acontecendo.
A nação de Israel saiu da escravidão egípcia. Deus os libertou. Eles atravessaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto, desceram para o Sinai a fim de receberem a lei de Deus, onde estão os 10 mandamentos. Agora eles estão na fronteira da terra que Deus havia prometido a eles. A promessa foi feita por meio de Abraão, o pai deles. Agora eles estão aqui depois de 400 anos de escravidão no Egito. Eles estão à beira da sonhada bênção da vida deles. Você verá, começando, por exemplo, no versículo 17, quando Moisés envia espiões à terra de Canaã, dizendo-lhes: quero que vocês vejam a natureza da terra, quero que vocês olhem quem vive lá, o tamanho das pessoas, os frutos da terra, como são algumas das árvores, e assim por diante. Ele lhes dá todas as instruções ao voltarem. A Escritura diz no versículo 23, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Imagine um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo numa vara. Assim, versículo 25, ao fim de 40 dias voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Então eles fizeram esta declaração. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Essa foi uma expressão de fé. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então ficamos com este relatório. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Você consegue imaginar isso? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos e perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E o resultado foi o que a Escritura diz: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Ora, essas pessoas tinham sido preparadas ao longo de todo o deserto para que tomassem posse da terra, e agora estavam à beira dessa bênção.
Eles tinham ouvido acerca da terra que Deus havia prometido. Eles estão aqui à beira da bênção e estão falhando na fé. O que eu quero que você veja é por que falharam, porque a mesma coisa que aconteceu a eles como nação acontece a pessoas como você e eu. Quando Deus nos abençoa, Ele nos desafia. Ele desafia você, por exemplo, em alguma área de sua vida, a fim de que você siga em frente, seja no emprego ou em um relacionamento, seja ele qual for. Quando a gente retrocede, escute atentamente. Quando retrocedemos dizendo, bem, sei que isso é o que Deus diz. Eu ouvi isso muitas vezes em 54 anos como pastor. A verdade é que, ouça com atenção, é fácil dizer, sim, eu pequei contra Deus. Você não acha um pouco mais fácil dizer, eu me rebelei contra Deus? Há algo na palavra rebelde que é mais poderoso do que o pecado. Porque podemos cometer algum pecado e dizer, todo mundo tem um pouco de pecado aqui e um pouco ali. A rebelião é como feitiçaria. Deus odeia a rebelião porque é um ataque contra a pessoa de Deus, contra o poder de Deus, contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus e contra os caminhos dele. Ele não faz nada que não seja adequado e certo e perfeito. Então, aqui os israelitas estão prontos, eles estão prontos a apedrejar Josué e Calebe. E falam sobre a morte, nós vamos morrer neste deserto. E estão dispostos a voltar ao Egito. É melhor morrermos no deserto do que entrar na terra prometida. Agora é assim que as pessoas podem ser tão tolas e continuam a ser tolas. Quero que você veja uma coisa aqui. Vamos definir o que entendemos por uma falha na fé. Uma falha na fé é a incapacidade de expressar ou de exercer a nossa fé em uma dada situação. Exercer a nossa fé em Deus quando confrontados com um desafio, um julgamento ou uma tentação. Ou seja, deixamos de confiar nele, crer nele. Não fazemos o que Deus quer que façamos. Então, quando penso nisso, penso nas causas e circunstâncias de um momento. E então faço a pergunta, seria isso verdade em sua própria vida? Eis a primeira causa. A razão pela qual os israelitas não entram na terra prometida é o medo do fracasso. Eles estavam com medo. Eles olharam para as pessoas que viviam lá, olharam para as muralhas das cidades, para as fortalezas, para todos os diferentes tipos de tribos que estavam lá e disseram, não podemos fazer isso. Eles esqueceram tudo acerca de Deus e disseram, nós não podemos fazer isso. Eles estavam com medo. Eles apenas se sentiam paralisados, olhando para a terra prometida e não podem se mover. Medo. Quantas vezes em sua vida você perdeu uma das bênçãos de Deus porque estava com medo de uma série de coisas? Com medo de falhar. Com medo do que alguém diria. Medo. O medo é um paralisante. O medo é um destruidor, é um trapaceiro. O medo nos priva do melhor que Deus tem para nós. E ouça, Canaã era a melhor terra possível para o povo de Israel. Eles eram o povo escolhido de Deus. Era o povo através de quem o Messias viria. Deus preparou o melhor para eles. Providenciou tudo o que seria necessário para que conquistassem a terra. Lembre-se disso. Quando Moisés enviou os espiões, ele não os enviou a fim de tomar a decisão de ir ou não. A questão era a de como tomariam a terra, não se queriam ou não tomá-la. A verdadeira fé, a fé genuína, começa no que o Senhor me diz. Confie em mim. Não se trata de insistir para que eu dê todas as respostas agora. Apenas confie em mim. Não insista nos detalhes. Vou dar-lhe mais detalhes quando chegar a hora. Apenas confie em mim. Basta dar um passo de cada vez. Se ele lhe diz para dar 2 passos, dê 2. Se ele diz para dar 2 passos à esquerda, dê 2 passos à esquerda. Apenas obedeça a ele. Você não vai entender, apenas obedeça. Foi por causa do medo que os israelitas perderam a bênção. Uma
segunda razão foi simplesmente esta: eles não conseguiram recordar o poder de Deus em experiências passadas, vividas por eles. Nós provavelmente já tivemos o mesmo problema em algum momento da vida. Olha para trás em sua vida e veja quantas vezes Deus o tem abençoado, orientando quando você não sabia que rumo tomar, operando em você uma obra maravilhosa após outra. De algumas delas você se recorda muito bem. A verdade é que foi Deus quem fez isso. Você tem todo esse pano de fundo das bênçãos de Deus. E aqui estão os israelitas, prontos para entrar na terra prometida, e eles têm essa grande perda de memória. Perda de memória de que eram escravos no cativeiro egípcio, com suas famílias durante 400 anos. Eles tiveram uma perda de memória de partirem uma noite sem levantar a espada, libertos da escravidão egípcia. Se esqueceram do terror que reinava em todo o Egito na morte dos primogênitos. Deus os havia libertado, levaram o tesouro do Egito com eles e entraram no deserto seguindo Moisés. Pense nisso. Alguns de vocês viveram uma vida bastante podre antes que Ele os salvasse. Você olha para trás e agradece a Deus por Ele tê-lo liberto de uma vida de pecado. Ele começou a abençoar você e continua a abençoá-lo. Como pode você se esquecer de tantos livramentos que Ele lhe deu? De alguma forma, os israelitas, com a bênção à vista, eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito. É um pecado terrível esquecer as bênçãos de Deus com as quais Ele nos abençoou abundantemente. Então, é claro, naturalmente eles não conseguiram ver as coisas da perspectiva de Deus. Porque quando eles viram os Nefilins e os Anaquins e perceberam que eles eram muito, muito grandes, homens fisicamente sem defeitos físicos, quanto mais eles olharam para os gigantes, maiores eles se tornaram. As muralhas das cidades eram muito grandes. Assim, eles finalmente se convenceram de que não poderiam conquistar a terra. Eles não estavam olhando através dos olhos de Deus. Eles não estavam olhando através dos olhos de Moisés, que disse que Deus lhes havia dado aquela terra. É por isso que eu amo esse versículo em Marcos 11, 22, 23 e 24, quando Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Veja isto, creiam que já o receberam. No passado, negócio feito, concluído. Acredite que você faz aquilo que já lhe foi concedido. Veja a maneira dele dizer: quero que você confie em mim. Se você me pedir algo que seja da minha vontade, considere isso como algo já recebido. Assim você vai ouvir a Ele e caminhar na fé que Deus vai lhe dar no devido tempo dele, mas em sua mente trata-se de negócio feito. A fé perfeita é tudo isso e nós já conversamos a respeito dela. No entanto, o povo de Israel estava olhando Canaã a partir de sua própria perspectiva e não da perspectiva de Deus. Quais as consequências? Número 1, eles sofrem decepção. Uma rebelião contra Deus é devastadora. Não é apenas um pecado trivial, é um ato devastador. Quanto mais Deus quer abençoá-lo, pior a pena quando você escolhe se rebelar contra ele. E assim, o que acontece? Eles ficam decepcionados. Eles estavam aflitos em seu espírito e não lhes doeu o espírito ao ponto de gritarem arrependidos de seu pecado, dizendo: Deus, mude a nossa atitude, sentimos muito. Leve-nos de volta para o Egito, não nos deixe morrer no deserto. É melhor lá do que entrar para a terra prometida com a promessa do Deus Todo-Poderoso de que é nossa. Não. Vamos voltar para o deserto. Quando você se desviar de Deus, que é o que você está fazendo, você vai voltar para o deserto. E não há nenhuma maneira de ser feliz vivendo em rebelião contra Deus. Este é um exemplo perfeito. Então, pense nisso. O que eles fizeram trouxe sofrimentos a todo o povo. Vamos voltar para aquela passagem, para o 14º capítulo, versículo 1, que diz:
Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Eles passaram uma noite infeliz, com choro, choro e choro. E o que aconteceu? Não foram só eles que sofreram naquela noite. Ali foi apenas o começo, porque aqui está o que Deus disse: nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Deus disse que cada homem com idade de 20 anos, todos os homens com idade superior a 20 anos iriam morrer no deserto. Durante 40 longos anos vocês vão vagar pelo deserto. E eles peregrinaram 40 anos no deserto. 40 anos eles lutaram, resmungaram, foram picados por serpentes e morreram. Tudo o que Deus disse que aconteceria começou a acontecer. Porque eles escolheram como nós escolhemos. Eles decidiram rebelar-se contra a vontade de Deus e algo absolutamente incrível lhes aconteceu. Se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, pense nisso. Você percebe que está se rebelando contra Deus? Você diz: bem, eu não acredito em Deus. Isso não muda nada. Ele ainda é Deus. Se você recusar o seu Filho Jesus, você está se rebelando contra ele. Porque Jesus é o Filho de Deus, a quem o Pai enviou para morrer na cruz, para que você possa ser perdoado de seus pecados. Você se rebela contra Deus quando diz: bem, acredito em Deus, mas não acredito nesse Jesus. Então você não acredita no único e verdadeiro Deus, porque eles são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas que compõem a Trindade. Jesus veio para que você e eu pudéssemos ser perdoados de nossos pecados e termos o dom da vida eterna. Ouça, as leis de Deus não são sugestões. As maravilhosas leis de Deus acerca da sua graça e amor, e a misericórdia, a proteção e o cuidado e a disposição dele não são sugestões que Deus dá. Estas são as leis de Deus, as promessas de Deus para o bem e as advertências dele a respeito do mal. São as leis de Deus. Há consequências para a rebelião contra Deus. Mas alguém diz: bem, nós nem sequer acreditamos que existe um Deus. Eu lhes digo, não faz nenhuma diferença se você acredita ou não. A rebelião contra Deus traz consequências inevitáveis na vida de indivíduos e de uma nação. Deus nos ama, mas ouça, Ele nos ama de uma forma que faz o que é melhor para nós. Quando escolho algo que não é o melhor para mim, posso esperar a mão de Deus descendo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele tem o melhor plano, mas você está disposto a aceitá-lo? Como você pode corrigir a sua situação? É muito simples. Número 1, você tem que ler a palavra de Deus. Quando Deus lhe diz para fazer alguma coisa, a primeira coisa que você deve fazer é começar a ler a palavra de Deus, dizendo: Senhor, dá-me alguma palavra para mim. A razão destes versículos se tornarem tão preciosos para mim em Josué é porque minha mãe entrou no meu quarto uma tarde antes de eu pregar o meu primeiro sermão. Ela disse: quero dar-lhe este versículo. Agora ouça com atenção. Então ela leu para mim este versículo. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Decorei esse versículo antes de eu chegar à igreja. Minha mãe não era uma mulher refinada. Ela não sabia muito sobre a Bíblia, mas aqui está o que ela fez. Ela plantou na minha mente, um rapaz de 17 anos de idade, um versículo da Escritura que a partir daquele dia até hoje tem sido o versículo-chave da Bíblia na minha vida. Agora, quero fazer a todos vocês
pais uma pergunta: o que vocês têm plantado na mente e no coração de seus filhos? De um pequeno garoto que os acompanhará ao longo de toda a vida. Algo que irá protegê-los, orientá-los, incentivá-los, capacitá-los, desafiá-los, mas tudo isso de uma forma piedosa. O que vocês têm plantado na mente deles? Você não pode plantar nada mais poderoso do que ser forte e corajoso. Medo, não. Desânimo, não. Não desanime. O Senhor Deus está com você por onde quer que andar. Não se afaste deste livro, a palavra de Deus. Antes, medite nela dia e noite. Então, seu caminho será de sucesso. Você será capaz de alcançar seus objetivos e será capaz de fazer o que Deus quer que você faça. Você não pode plantar no coração de alguém algo maior do que a passagem da Escritura em que Deus anima Josué no capítulo 1. Israel perdeu por causa de sua rebelião contra Deus. Josué e Calebe entraram na terra prometida. Eu me pergunto como você vê a sua vida hoje. Se está vivendo uma vida de rebelião porque quer que o seu próprio caminho prevaleça. Ou você é sábio o suficiente para submeter-se ao Deus Todo-Poderoso e a seu Filho Jesus Cristo, seguindo-o e vendo-o trabalhar em sua vida nas formas mais impressionantes como ele trabalha. Há 3 coisas simples. Medite na palavra de Deus. Lembre-se das coisas incríveis que Deus fez por você. E mantenha o foco nele. Isso vai levá-lo avante e através dos desafios que você está enfrentando na vida. Agora, se você não é um cristão e se debate perguntando qual a razão de tudo que está acontecendo no mundo, vou dizer-lhe como impedir que tudo naufrague. Você pede a Deus perdão por sua rebelião contra Ele. Você pede a Ele que lhe perdoe os pecados com base no que Jesus Cristo fez na cruz ao morrer, pagando a nossa dívida de pecado na íntegra. E você entrega a sua vida a Ele, dizendo-lhe que você não quer mais o tipo miserável de vida que está vivendo no deserto e que você quer entrar em Canaã, ou seja, a Canaã que Ele tem para você nesta vida, aqui e agora. Diga-lhe que você quer segui-lo. Tudo vai mudar. Sua alternativa? Permaneça no deserto e vê o que acontece. E, Pai, como somos gratos por seres um Deus muito paciente, que nos ama incondicionalmente. Obrigado por sua paciência com todos nós. Oramos hoje em nome de Jesus, para que cada pessoa que ouve esta mensagem encare a realidade. Há apenas 2 maneiras de viver: fora da tua vontade ou na tua vontade. Há apenas uma maneira de fazer a tua vontade, que é através de teu Filho Jesus. E só há uma maneira de viver na tua vontade e pela tua vontade, que é pelo poder do Espírito Santo que habita em cada crente. Nós amamos o Senhor, Pai. Obrigado por esta ilustração dramática em tua palavra. Faça o que ela permaneça em nossos lábios e em nosso coração, porque queremos o melhor do Senhor. O Senhor nos deu o Salvador. Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Até mesmo as nossas falhas na fé podem ser transformadas para o nosso bem. Quando nos submetemos a Deus, encontramos esperança na fidelidade de sua palavra. Visite intaut.org e veja como Deus usa os desafios para fortalecer a sua caminhada com Cristo. E encontre a mensagem de hoje, Falhando na Fé, ou escolha em nossa biblioteca outras mensagens de incentivo do Dr. Stanley, inteiramente grátis. Encontre notas do sermão e recursos para ajudá-lo em momentos de incerteza. Baixe o aplicativo Intaut para levar o ensino do Dr. Stanley em movimento, ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter.
Se você quer ter uma grande fé, uma das coisas absolutamente necessárias é que você leia a palavra de Deus, medite nela, a absorva e em seguida fazer o quê? Obedecer e ver a obra de Deus. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.